Oi, eu sou a Flaviane Tratti, eu sou da empresa Flavi Tratti, especialista em pasta americana aqui em Caxias do Sul. Vim para Caxias do Sul em 2017. Nós somos de Rio Grande, eu e minha família, né? Nós somos de Rio Grande. Em 2012, comecei um curso de padaria e confeitaria lá em Rio Grande pelo Pronatec, no Senac. Me formei, então, padeira e confeiteira. E sempre fui muito querendo tudo e não sabendo nada, sabe? Quando me formei, o que eu ia aprendendo a fazer dentro da aula, logo eu já estava vendendo, porque eu precisava mudar a minha história. Isso eu entendia na época, que eu precisava mudar a minha história. E a oportunidade vinha, eu aprendi a fazer coxinha, já estava vendendo coxinha. Aprendi a fazer vários tipos de salgado, logo eu já estava vendendo salgado. Aí eu queria muito aprender a fazer bolos gigantescos e coisas enormes. E eu nunca nem tive contato na vida com pasta americana. Um dia fui num casamento, fui madrinha de um casamento e provei a tal pasta americana e tinha um bolo verdadeiro lá. E então finalmente esperei até o fim do casamento para aquele bolo ser cortado ansiosamente e provei o tal bolo de pasta americana. E era era uma emoção provar aquele bolo para mim. As pessoas que estavam na mesa nem entendiam o que eu estava vivendo naquele momento, porque foi incrível comer aquele bolo. Ele tinha o sabor do melhor bolo do mundo para mim. E aí, na minha igreja, conheci a Mariana, e a Mariana estava ajudando ela a fazer o chá de nenê, e ela era do Rio de Janeiro, e a mãe dela ensinou, e a mãe dela fazia bolos para Globo, para Record, e fazia bolos gigantescos e coisas lindas. Eu digo, nossa, eu preciso conhecer essa mulher. E a Lucimar veio para o chá de bebê da Mariana, e eu me atirei na oportunidade e digo, Lucimar, vem me ensinar a fazer bolo, mas eu não tenho como te pagar. E ela me disse assim, mas tu não precisa me pagar, vamos fazer um grupo de confeiteiras, eu venho dar o curso e tu me auxilia em tudo que eu precisar. Eu digo, pronto, a oportunidade. Arranjei um lugar para a gente fazer o curso, uma ONG, fiz propaganda em toda a cidade pelo Facebook, e fizemos o nosso primeiro curso de pasta americana em Rio Grande. Foi a coisa mais incrível do mundo, porque ali eu me descobri um pouquinho do que eu tinha capacidade de fazer, que eu nem imaginava que eu era tão capaz. Minha primeira encomenda foi para a família, lógico, né? Quem não começa fazendo bolo para a família, né? Foi bolo do Simpsons, foi bolo do Frozen com umas amigas. Nossa, ficou horrível. Lindo! Foi muita emoção fazer aquele bolo. Ficou horroroso, mas ficou lindo, sabe? Dá para entender, né? Em 2017, o André desempregado, nós tínhamos que fazer alguma coisa, e eu já estava vendendo bem, já estava trabalhando bastante com a confeitaria. Ele aprendeu a fazer pão de mel, aprendeu a me ajudar a trabalhar com os doces e me ajudava de uma maneira incansável. Chegava do trabalho e me ajudava a trabalhar ainda. Depois disso, ele ficou um tempo desempregado e recebeu uma proposta de emprego em Caxias do Sul. E nós pensamos assim, vamos para Caxias ou não? Bom, não temos nada a perder, né? Temos o aluguel de dezembro para pagar, ou em Rio Grande ou em Caxias. Então vamos para Caxias. Cheguei aqui 9 de dezembro de 2017. No dia 15 ali eu já comecei a pensar o que eu vou fazer para o Natal da minha família. Chegamos aqui sem dinheiro nenhum. Quando nós chegamos aqui, o que eu vou fazer? Não me imaginava assim, o que eu vou fazer, não tem como competir nesse mercado. Fui no Andreassa, comprei um panetone, recheei o panetone, o que eu já fazia em Rio Grande, decorei ele com pasta americana, e nas lojas do Desvio Risso, que eu fui muito bem atendida, eu fui com aquele panetone, com aqueles pães de mel, mostrar o que eu fazia, e levei meu cartãozinho. E aí eu fiz o meu Natal e o meu final de ano com o dinheiro das encomendas. Sabe o mais interessante disso tudo? É que eu já vendia panetone em Rio Grande, mas eu nunca fiz uma massa de panetone. Eu comprei, recheei com os recheios que eu já dominava, já sabia fazer, e decorei com o que realmente importava, que era a pasta americana, que é o que eu tinha certeza que eu sabia fazer. Pegar algo e transformar em algo muito fantástico, em um produto único, sabe? E foi sensacional. O meu primeiro Natal aqui em Caxias foi graças ao panetone, e o segundo também. Sabe aqueles cartõezinhos que eu entreguei nos lugares? Eu entreguei na Padaria Paula. E aí, em fevereiro, a Ana Paula me chamou e ela sempre sonhou em ter na confeitaria dela pasta americana.
juntou o sonho dela e o meu. O meu é entrar no mercado e o dela de pasta americana. E eu comecei a fazer todos os enfeites em pasta americana para os produtos dela. Pensa numa coisa sensacional. A Lucimar já tinha me contado essa história de que isso era possível. Ela morava no Rio de Janeiro. Para mim isso não era possível, não era funcional. Mas aqui começou a funcionar e eu comecei a vender para Paula os enfeites de pasta americana. E aí isso começou a tomar uma proporção tão grande que ela disse, vamos oferecer bolo também. Comecei a adaptar os bolos e via que não dá certo. Enfim, comecei a ter confiança no que eu vendia. E quando as pessoas diziam assim, eu não gosto de bolo de pasta americana, mas tu já provou o meu bolo? E aí eu comecei a ter confiança em mim e assim eu comecei a vender bolo. Porque as pessoas nunca tinham provado o bolo que eu fazia. E nunca tinham provado meu recheio, nem nada, e eu comecei a ter confiança em mim primeiro, para depois passar para o meu cliente que o meu produto era realmente muito bom. E ele era mesmo. Essa confiança vinha de o apoio da Paula, de apoio de outras pessoas que eu conversava. A Paula começou a ficar com muita encomenda e, enfim, ela abriu uma cafeteria e ela começou a passar esses clientes para mim. Acredita que ela não me via como uma concorrente em nenhum momento. Hoje eu vendo muito doce personalizado em pasta americana. Até então que eu entendi, trabalhando aqui em Caxias, foi aqui que eu aprendi que eu não era uma pessoa que trabalhava em casa. Eu tinha uma empresa em casa e ela não cabia mais em casa. E aí, devido a várias situações, eu fui aprendendo que eu não era apenas uma pessoa, eu era um CNPJ. Quando eu aprendi que eu era uma empresa em casa, mesmo muito pequena, eu entendi que eu precisava ter horário, uma empresa tem horário. Aí eu comecei a ter os meus horários de trabalho dentro de casa. E isso foi muito importante, foi um passo muito importante me enxergar como um CNPJ. Durante a pandemia, as encomendas não pararam, as pessoas precisavam desse mínimo, né? Elas precisavam comemorar apenas entre 2, 4 pessoas. Mesmo lá no início, em Rio Grande, eu nunca imaginava que quando eu estava vendendo, eu estava empreendendo, eu não me via como uma empresa. Eu nem sabia que eu era uma empresa. Uma amiga, a Ana Regina, e ela ia lá para casa me ajudar. E ela começou a trabalhar comigo. E aí eu já era uma empresa. Meu Deus, de repente eu já tinha um funcionário. Não foi bem, de repente, mas eu entendi. De repente eu já tinha um funcionário. E aí começamos a trabalhar em casa, começamos a ter a hora de almoço, começamos a ter a hora de saída, e as coisas funcionaram. Não que eu não virei noite, não que trabalhei muito mais do que ela ia embora e eu seguia trabalhando, mas já tinha alguém me auxiliando e isso era muito importante. Era um sonho porque eu precisava, eu sempre quis crescer, mas eu achava que não era capaz de crescer e de me desenvolver. Mas quando eu fui me descobrindo e vendo que era possível crescer, decidi alugar um apartamento. Nesse crescer eu conheci uma contadora, a Vivian. Nisso, a Vivian me auxiliou em toda a parte de precificação do meu produto, porque eu não tinha paciência de me sentar e produzir, de precificar. Eu fiz curso de precificação, mas eu não tinha paciência, parecia que minha cabeça não parava de pensar em 1 minuto e eu não conseguia me concentrar naquilo dali. Então, para mim era uma dificuldade gigantesca precificar. Fazia os valores assim, no achismo, colocava os preços ali dentro do meu conhecimento do que eu já havia aprendido, mas não tinha segurança naquele valor. E conseguíamos finalmente chegar num preço final do meu produto. Eu demorei 3 meses para encontrar um local. Assim fui aprendendo a administrar o dinheiro, foi um novo aprendizado, uma nova etapa. Mas nisso eu já sabia quem eu era, a empreendedora que eu era. Nesse decorrer do tempo, eu conheci a ND, que foi fantástico, porque na mesma época eu descobri que já estava com síndrome do carpo, nas 2 mãos, e não tinha condições de trabalhar mais, porque as minhas mãos inchavam de uma maneira que não dava nem para dobrar os dedos. E eu não podia simplesmente parar de trabalhar. Eu já tinha clientes que confiavam em mim ano após ano, então conheci a laminadora. E fiquei com medo de comprar a laminadora, porque eu não tinha espaço, trabalhava em casa quando comprei a laminadora. Sem ter condições de manusear a pasta americana, porque me doía as mãos de uma maneira absurda, eu disse, vou comprar a laminadora. Conversei com 2 amigas, a Mariela e a Valéria, assim, será que vale a pena mesmo? E a Valéria disse assim, claro que vale, mas onde eu vou botar essa laminadora? Não tem espaço. Ela disse, tu vai achar um espaço. Pensa num lugar, te afasta, pensa num lugar e coloca ela aí. Pronto, coloquei ela aonde eu trabalhava, organizei o meu material de maneira acessível e coloquei ela ali. Gente,
é uma economia absurda de pasta americana. Tempo nem se fala, porque tu abre topo de cupcake ali em minutos e tu consegue fazer muito cupcake. Abrir bolo, tive que aprender a cobrir o bolo com a laminadora, mas nossa, ela fica fininha, ela fica perfeita para trabalhar. Te dá uma estrutura, uma segurança. Hoje eu consigo forrar o bolo envelopando numa velocidade inacreditável, porque tudo é prática. A gente consegue se aprender e descobrir que é capaz de fazer coisas que nem imaginava, porque a gente não imagina o poder que tem nas nossas mãos, não é verdade? Tu confia em ti, tu confia no teu trabalho? Então eu aprendi a confiar no meu trabalho, comecei a confio nos meus colegas, eu tenho muitas pessoas que me apoiam. Em quem tu tem te apoiado? Quem tu está escutando? Em quem tu escuta para seguir em frente? Então assim, eu descobri o meu caminho. E não foi fácil, não foi uma coisa assim, nossa, vou ser confeiteira. Não, ele veio ao longo da vida e eu fui indo pelos meus filhos, fui indo pela minha história, porque eu queria sair daquele lugar. Então, tu tá te mexendo para sair do lugar onde tu tá? Tu tem te apoiado em quem para sair da onde tu tá? Então, procura essa tua rede de apoio e vou te dizer, empreender para mim hoje foi... Eu descobri, no empreendedorismo, eu descobri o poder que eu tinha, tá? Eu não imaginava que eu era tão capaz. Eu não imaginava que conseguiria chegar tão longe. Hoje eu dou aula, tenho aula marcada de pasta americana para ensinar aquilo que eu sei fazer, da maneira que eu sei fazer. E faço sucesso em Caxias do Sul com isso. E na região, porque eu vendo bolos para a região toda. Então, é muito importante isso. Quando vem alguém de fora buscar um bolo de mêsversário, nossa, é um sucesso inacreditável. É uma sensação assim de, nossa, que fantástico. A pessoa veio de longe buscar um bolo meu, porque ela quer registrar aquele momento com um bolo meu. Isso é uma coisa assim que é um sentimento impagável. Então, realmente, empreender é massa.